Este cara cultiva ogros imortais por pontos. Um monstro que, não importa quantas vezes você o mate, ele ressuscitará no dia seguinte, mais forte e mais rápido. Graças à sua habilidade, decapitação, ele os derruba com um golpe limpo e trata a caça como prática. Com os pontos que ganha, ele abençoa uma árvore murcha transformando em uma macieira imperador, e essas maçãs são vendidas por uma quantia absurda de dinheiro. Mas ele nem sempre foi tão forte. Para entender melhor a história, vamos voltar ao começo. A Terra estava morrendo e perdeu toda a vitalidade que tinha para oferecer, e então um certo ser revelou exatamente o que a Terra precisava. O Ser Absoluto aconselhou o envio para outro mundo e, com isso, despachantes, que agora são considerados heróis, deixaram a Terra para outros mundos. De outros mundos, os despachantes conseguem trazer de volta coisas novas que são essenciais para a sobrevivência da humanidade. Nosso mestre de cerimônias, Chonsu, está trabalhando em um emprego de jardinagem de lixo, mas ele deseja poder se tornar um despachante também. Após o trabalho do dia, ele vai para o centro de reunião de despachantes, onde há uma grande quantidade de pessoas tentando obter informações sobre seus entes queridos. Ele consegue ultrapassar todas as outras pessoas que estão lá para chegar à recepcionista. A recepcionista verifica seu registro e percebe que Chonsu não tem o suficiente para pagar pela investigação que está solicitando. Ele diz para ele voltar quando finalmente tiver o dinheiro necessário. Chonsu implora ao homem para pelo menos lhe dar algumas notícias, mas ele é empurrado para fora do caminho pelo próximo cliente. Chonsu não tem escolha a não ser se afastar e volta para casa decisivamente. Aparentemente, quando ele era pequeno, seu pai era um veterano de alto escalão, também conhecido como um retornante. Eles estavam sempre juntos. Mas quando a condição da terra piorou, ele foi despachado novamente. E desde então, ele não viu seu pai novamente. Depois de esperar por tanto tempo, sua mãe também foi em busca de seu marido. Mas no final, Chonsu se viu sozinho. Ele cresceu tanto que as memórias que tem com eles começaram a desaparecer. Ele nem consegue mais imaginar seus rostos claramente. De repente, uma luz dourada brilhante atinge o lado de fora de seu apartamento, deixando uma onda massiva que o lança na parede. Ele desmaia e, quando acorda, já se passaram horas. Um alerta de notícias de emergência apareceu em seu telefone avisando sobre a turbulência e o flash causados pela reentrada de um retornante. Para piorar a situação, um retornante de classificação S anuncia sua aposentadoria, chocando a todos. O cara da classificação S fala sobre como ele não conseguiu proteger os despachantes que o acompanharam. Ele também não conseguiu proteger seu Deus, e no final, retornou sozinho, um fracasso. O cara diz que não pode mais despachar porque perdeu a habilidade e a qualificação para fazê-lo. Aparentemente, o terremoto e a luz brilhante foram resultado de sua reentrada. Com a voz embargada, o cara anuncia sua aposentadoria enquanto pede a todos que façam o possível para proteger a Terra. Esta é basicamente uma má notícia para todos porque a população da Terra cresceu abaixo de 500 milhões, tornando difícil a criação de despachantes de alto escalão. Chonsu não consegue acreditar que o cara falhou em sua missão e também está se aposentando dela. Justamente então, ele ouve uma batida na porta e se pergunta quem poderia ser. Ele se levanta e caminha até a porta, imaginando por que está recebendo uma visita porque é muito incomum. Ele abre a porta e ouve uma voz chamando, mas não vê ninguém parado na porta. Assim que ele está prestes a começar a acreditar que está enlouquecendo, a voz o orienta a olhar para baixo. Chonsu olha para baixo para ver um coelhinho fofo falando segurando um tablet e olhando para ele. Isso assusta tanto Chonsu que ele cai de bunda, mas o coelho simplesmente continua com seus negócios, perguntando se ele é Chonsu. O coelho então diz a Chonsu para acalmar seus nervos porque ele trouxe notícias maravilhosas para ele. O coelho sorri, parabenizando Chonsu por se tornar um despachante. Chonsu fica chocado ao ouvir isso, forçando-o a perguntar ao coelho novamente se ele sabe o que está dizendo. O coelho admite que Chonsu provavelmente está confuso, mas garante que isso não tira o fato de que ele foi escolhido. Como Chonsu está agindo de forma suspeita, o coelho sugere que eles se mudem para outro local. Enquanto caminham por um corredor desconhecido, o coelho pergunta a Chonsu se ele tem alguma habilidade especial porque a maioria das pessoas tem pelo menos uma. Chonsu então responde que ele é o mais alto na liga de lixo, e é por isso que ele nem sequer é qualificado para ser um despachante. No entanto, ele é muito bom em podar árvores ou flores. O coelho fica chocado até os ossos quando ouve isso, e Chonsu também fica surpreso que o cara tenha se aproximado dele sem saber que ele não vale nada. O coelho então se acalma dizendo que sempre há uma razão para tudo. Ele garante a Chonsu que ele pode não valer nada, mas isso não muda o fato de que ele foi escolhido. Chonsu está completamente impressionado porque nunca esperava se encontrar no centro de despacho, o que significa que uma chance finalmente chegou para ele. Eles chegam a uma porta muito grande e o coelho sugere que entrem para continuar a conversa.
Antes que o coelho pudesse continuar com o que estava dizendo, Shansu havia chegado à porta. Ele tenta abrir a porta gigante, mas por razões óbvias, a porta não se move. É quando o coelho pergunta nojento o que ele está fazendo com a porta. O coelho diz que a entrada que eles vão usar é à sua direita. Shansu não quer acreditar em seus olhos quando percebe que o coelho está apontando para uma porta muito pequena, que é um tamanho perfeito para o coelho, não para humanos. O coelho diz que nunca teve problemas em usar a porta e Shansu é forçado a lembrá-lo de que ele é um coelho. Acreditando que o coelho é maluco, Shansu diz que tem que ir e o coelho pergunta se ele tem certeza de que está tomando a decisão certa. O coelho lembra de que ele falhou em todos os testes que fez, mas no final, uma rara oportunidade surgiu em sua porta. O coelho pergunta se ele acha que uma oportunidade como esta surgirá novamente em sua vida. O coelho tenta dizer a Shansu que ele não está tentando coagi-lo porque ele é livre para ir se for isso que ele realmente quer. Depois de ouvir isso, Shansu não tem escolha a não ser rastejar pela pequena passagem para seguir o coelho até seu escritório brilhante e arrumado. Isso é chocante para Shansu porque ele estava esperando um escritório pequeno. O coelho então diz a ele que existe um mundo adequado apenas para ele. Shansu está confuso com isso, perguntando se existe um mundo diferente que se adapta a cada pessoa. O coelho informa que existe um mundo chamado Captura de Terras do tipo bloco e que há um evento em andamento. Os olhos de Shansu se iluminam em choque quando ele vê isso e o coelho presume que ele sabe sobre isso. Mas Shansu diz que é a primeira vez que ouve falar sobre isso. O coelho menciona que o mundo é o mais procurado nos últimos dias. Aparentemente, o mundo tem a característica única de receber a proteção divina de um deus. Shansu fica mais interessado quando ouve isso porque o retornante também mencionou um deus. O coelho percebe a mudança na expressão e garante que escolhê-lo não tem conexão com o evento recente. Shansu então pergunta ao coelho de que tipo de deus ele está falando e o coelho menciona que os deuses são designados aleatoriamente. Mas como Shansu é sua pessoa favorita, ele pode muito bem dar a ele a chance de escolher qual deus ele quer. O coelho então traz 3 cartas, perguntando a Shansu se ele está pronto para escolher. Shansu está confuso com isso porque ele nem sabe qual das cartas é boa ou ruim. O coelho lembra de que essa oportunidade pode não surgir novamente e Shansu concorda com ele. Lembrando do pai, Shansu fica irritado por sequer estar hesitando. Shansu então escolhe sua carta, e uma representação visual do deus aparece bem na frente dele, chocando-o. Isso o assusta demais. E quando ele olha para a carta que escolheu, percebe que é o deus da negação com uma taxa de 44%. O coelho o incentiva a não ser covarde porque tudo que ele acabou de ver não passa de um efeito dramático. Com o coração quase saindo do corpo, Shansu é forçado a perguntar que tipo de deus exigiria um efeito que quase o envia para o além. Além disso, Shansu não acha que o deus seja a escolha certa para ele porque só o nome já traz problemas. Shansu se levanta e pergunta nervosamente ao coelho se há alguma chance de ele tirar as cartas de novo. O coelho garante que sim, o que acaba chocando. Shansu rapidamente tira a carta e, como antes, ele pega o deus da negação novamente. Shansu está irritado e começa a presumir que os sorteios são uma farsa porque não tem como ele pegar o mesmo deus sempre. O coelho então diz a ele que não há nada de errado com as cartas. Shansu fica surpreso ao ver o coelho mudar sua expressão, e então ele diz que tem apenas mais uma chance de tirar uma carta. Ele incentiva Shansu a escolher corretamente desta vez. Shansu está frustrado e espera apenas pegar qualquer coisa, que basicamente não seja o deus da negação. Ele tira outra carta e, desta vez, uma luz verde brilhante aparece, e o rosto de Shansu se ilumina com esperança. Desta vez, ele puxou uma carta, que é a deusa da abundância, mas tem uma probabilidade de menos de 1%. Ele está prestes a perder o interesse quando vê uma representação visual da deusa e, cara, ela é muito gostosa. Até o coelho consegue ver a imaginação prática no rosto de Shansu. O coelho sorri, perguntando a Shansu se ele gostaria de outra chance. Isso choca Shansu porque o cara literalmente acabou de dizer que estava dando a ele a última chance. Shansu então pergunta ao coelho o que aconteceria se ele decidisse sobre a carta atual, e o coelho informa que ele teria que partir imediatamente. Shansu fica chocado ao ouvir isso, e o coelho pergunta se há algum motivo para ele hesitar. Ele diz a Shansu que ele tem uma rara chance de ir de despachante a retornador. O coelho começa a encher sua cabeça com doces imaginações de como as pessoas o celebrarão por ser um herói. O coelho diz a ele que ser um despachante lhe dará uma vida muito boa, que é 10 vezes melhor do que a que ele está vivendo atualmente. Shansu percebe que o coelho está realmente certo porque sua vida é basicamente inútil em primeiro lugar. Ele toma sua decisão e o sistema informa que ele foi escolhido para servir a deusa da abundância. A imagem da deusa é mostrada a ele, e é exatamente o que ele imaginou em sua cabeça. Shansu sorri, acreditando que seria capaz de fazer qualquer coisa se estivesse com uma deusa assim. Shansu então pergunta ao coelho para onde ele deveria ir. O coelho abre um portal,
dizendo que é hora de eles irem. Mas, de repente, ele empurra Chonsu direto para o portal. Chonsu teme, perguntando ao coelho se é realmente seguro para ele entrar no portal. O coelho provoca-o dizendo que o portal é lindo, mas para Chonsu, ele está olhando para uma armadilha mortal óbvia. No entanto, ele não tem intenção de recuar, pois planeja se tornar muito bem-sucedido para mostrar aos seus inimigos que eles são lixo. Enquanto ele está ocupado pensando em como vai se tornar bem-sucedido, o coelho o empurra para dentro do portal. De repente, uma voz repreende o coelho por intervir diretamente no assunto quando ele sabe que é estritamente proibido. O coelho responde que eles não têm escolha porque Chonsu é o único que pode ajudar. Enquanto é sugado para o portal, Chonsu vê a tela de carregamento e uma dica aparece, dizendo a ele que a porcentagem significa o tamanho da facção do deus. Isso choca Chonsu até os ossos porque ele pensava que a porcentagem era uma probabilidade, mas acabou sendo algo pior. Chonsu finalmente chega ao seu novo mundo com a dor de estar apenas aprendendo sobre algo tão crucial. Ele olha ao redor para ver que todo lugar não está longe de um deserto. Além de a deusa não ter uma facção, ele se viu em uma terra condenada. Vendo isso, lágrimas caem de seus olhos e ele conclui que está perdido. Chonsu estava esperando uma terra abundante, mas tudo que ele está olhando não passa de um deserto. A janela do sistema aparece novamente, dando as boas-vindas a Chonsu ao mundo da escavação. Ele diz a Chonsu que ele é o apóstolo da deusa, e ele é obrigado a garantir o máximo de direitos de terra possível por meio da escavação. Antes de começar a fazer qualquer coisa, ele pensa em olhar ao redor primeiro. Ele descobre que precisa encontrar a deusa e, de repente, se depara com uma foice velha e surrada. Ele se pergunta se alguém a usou e depois a jogou fora. Como ele é um jardineiro, a foice combina perfeitamente com sua mão. De repente, ele sente uma presença opressora atrás dele, e o medo domina de que um monstro esteja prestes a consumi-lo. O medo percorre seu corpo quando ele percebe que ainda nem conheceu a deusa e um monstro está prestes a fazer uma refeição dele. Chonsu conclui que a morte é a última coisa que ele quer no momento. Ele decide ameaçar o monstro balançando sua foice. Ele se vira e a balança com muita força, apenas para ver que não há monstro, mas um hamster fofo olhando para ele. Chonsu se agacha para olhar para o hamster e pode ver claramente que ele não nutre nenhum senso de hostilidade em relação a ele. De repente, passa pela sua cabeça que ele pode ganhar um bônus por derrubar o hamster, e o hamster grita seus pulmões de medo. Chonsu sorri porque conseguiu mexer com o hamster. Ele decide deixá-lo viver, desde que não lhe cause nenhum problema. De repente, o hamster se vira para ir embora. O hamster para a distância, chamando Chonsu para segui-lo. Chonsu então corre atrás do hamster, que é bem rápido para o seu tamanho. Chonsu se pergunta para onde eles estão indo até chegarem a um riacho, onde Chonsu não perde tempo em colocar água em sua garrafa para beber. Ele se sente muito revigorado e pergunta ao hamster se ele sabe onde a deusa está hospedada. O hamster tenta respondê-lo, mas sua técnica de comunicação difere uma da outra. O hamster continua se movendo novamente, e Chonsu segue, esperando para ver onde o hamster está o levando. Momentos depois, eles chegam a uma árvore enorme que secou como as árvores da terra. Chonsu pisa em um ginseng entalhado, chocando. Ele se pergunta o que um ginseng está fazendo em um lugar tão surrado, mas o hamster de repente pega o ginseng de Chonsu. Chonsu está confuso, pois acredita que o ginseng é para o hamster. De repente, a notificação aparece, dizendo a Chonsu que ele descobriu a deusa. Chonsu acredita que o sistema está com problemas porque ele não viu a deusa em lugar nenhum por perto. Chonsu está divagando sobre isso quando o hamster agarra sua perna, e ele presume que o hamster está mexendo com ele. Ele agarra o hamster, dizendo que está ocupado e não está pronto para brincar. No entanto, a expressão do hamster diz a Chonsu algo importante que ele estava perdendo. Na surpresa mais inesperada, o ginseng murcho é a maldita deusa. Chonsu não quer acreditar nisso porque a deusa que ele viu era bem abundante, e não tem como ela ter encolhido em uma raiz de ginseng feia. Como ele não está pronto para acreditar em seus olhos, o hamster traz uma lupa para ele olhar através, e é quando ele finalmente aceita a realidade. Ele sente dor de cabeça porque a tomada de terras e a porcentagem que viu nada mais eram do que um prenúncio de sua situação futura. Chonsu se lembra que os números estavam subindo quando ele estava tirando as cartas, e isso basicamente significa que a influência da deusa estava crescendo então. Chonsu não consegue acreditar que o deus da negação era realmente uma carta boa, e era difícil de acreditar, já que estava aparecendo com bastante frequência. Chonsu se pergunta se a deusa murchou porque sua influência diminuiu completamente. Chonsu olha para a deusa, se perguntando por que ela não está acordando. Ele começa a temer que tenha matado completamente a deusa quando pisa nela, mas o hamster apenas olha para ele como um cara realmente burro. Então, Chonsu percebe que ele pode fazer a deusa acordar se ele lhe der um pouco de água. Ele joga água nela e,
Surpreendentemente, um efeito verde brilhante emerge do corpo do ginseng. Isso diz a Shun-Tsu que a água está funcionando, e ele procede a dar a ela mais água. Ele afoga a deusa na água, restaurando totalmente o sentido da deusa. A deusa quase se afoga na água e começa a desejar que Shang-Tsu parasse antes que fosse tarde demais. A deusa finalmente ganha vida, e Shang-Tsu comemora suas habilidades agressivas de RCP. O hamster também está feliz por seu mestre estar de volta à vida. Nesse momento, Shang-Tsu se curva à deusa, oferecendo suas saudações e dizendo a ela que ele é seu apóstolo. A deusa consegue se sentar para olhar para seu apóstolo. Shang-Tsu está totalmente confuso sobre o que fazer até que a notificação da janela apareça, dizendo a ele que ele pode se tornar mais forte usando suas habilidades. Shang-Tsu fica surpreso porque não sabia que havia habilidades prontamente disponíveis para ele. Ele vê uma das habilidades, que é a bênção da deusa. E mesmo que não haja descrição do que a habilidade faz, Shang-Tsu assume que é para tornar as plantações bonitas. Nesse momento, ele a aplica e percebe que a bênção é chamada de decapitação. Isso choca Shang-Tsu, já que decapitação basicamente significa cortar uma cabeça. Ele não quer se imaginar cortando cabeças por aí só para viver uma vida abundante. No entanto, ele conclui que não há como a deusa da abundância lhe conceder uma habilidade tão violenta. Shang-Tsu se vira para a deusa para perguntar a ela se ele realmente deveria cortar a cabeça de alguém, e a reação da deusa apenas o confunde. Ele então conclui que não há nada além de decapitar alguém. Shang-Tsu começa a pensar nas várias coisas que isso pode acarretar e, de repente, percebe que o hamster pode estar pronto para a decapitação. O hamster está ocupado celebrando o renascimento da deusa, sem saber que Shang-Tsu está olhando para ele com os olhos mais malvados de todos. O hamster se vira para ver Shang-Tsu totalmente armado e pronto para transformá-lo em 2 pedaços. Pouco antes de a foice atingir, o hamster foge. Shang-Tsu continua sua perseguição e, percebendo que não há saída, o hamster se esconde atrás da deusa. Shang-Tsu calmamente diz ao hamster que ele não está feliz com o que está prestes a fazer, mas é tudo pelo bem da deusa. De repente, o hamster e a deusa começam a entrar em pânico. E quando Shang-Tsu se vira, ele vê uma criatura aterrorizante parada atrás dele. Shang-Tsu também percebe que o hamster saltou na frente da deusa, e é quando ele percebe que o hamster não era um monstro, afinal. Shang-Tsu admite seu erro e descobre que tem que compensar seu erro derrotando o monstro real que está na frente dele. No entanto, a questão de saber se ele pode fazê-lo continua sendo uma coisa. No entanto, Shang-Tsu é um cara corajoso e ataca o monstro com a foice na mão. E graças à habilidade de decapitação, ele pode ver exatamente onde precisa cortar. Ele ativa a habilidade de decapitar e salta sobre o monstro, balançando a foice com tanta força que derruba o monstro em um golpe. O hamster e a deusa ficam chocados quando veem isso. Shang-Tsu retorna casualmente para a deusa como se não tivesse acabado de fazer algo muito louco. Shang-Tsu então se curva ao hamster por confundi-lo com um monstro e quase mandá-lo 6 pés para baixo. Ele pede ao hamster para perdoá-lo, e o hamster sorri antes de dar a Shang-Tsu um sinal de positivo para que ele saiba que não está guardando rancor contra ele. Shang-Tsu fica feliz em ver isso e dá ao hamster um nome, Unstall. O nome soa tão bem para o hamster que ele começa a corar muito com isso. Nesse momento, a notificação do Windows aparece novamente, dizendo a Shang-Tsu que a cabeça do monstro será automaticamente transportada devido ao efeito da habilidade. É quando Shang-Tsu finalmente aprende o nome do monstro que ele matou, que é o Ogro Imortal. Como ele derrotou um ogro, uma contagem de mortes também aparece para mostrar a ele que ele pode matar quantos deles quiser. Shang-Tsu fica surpreso que o monstro seja conhecido como Ogro Imortal quando não há nada realmente imortal sobre ele. O sistema apresenta outra notificação, dizendo a Shang-Tsu que a oferta transportada agora pertence à deusa. Shang-Tsu se vira para olhar para a deusa e percebe que a deusa se tornou ainda mais fresca do que antes. Shang-Tsu percebe que se ele continuar trabalhando duro e exterminando monstros, isso, por sua vez, ajudará a deusa a retornar à sua melhor forma. Motivado para ver o corpo gostoso da deusa, Shang-Tsu sai correndo para encontrar mais monstros para matar. Ele logo se depara com uma horda de ogros imortais. Ele recebe outra dica de que existem pontos não identificados que só podem ser usados pelo sistema mundial, o que significa que não podem ser trocados entre indivíduos. Shang-Tsu fica surpreso porque não sabia quando adquiriu os pontos. No entanto, é uma coisa boa para ele, e ele descobre que se livrar dos ogros é a próxima coisa em sua lista. Shang-Tsu está feliz por poder empunhar a habilidade de decapitação porque isso torna a matança dos ogros fácil para ele. Shang-Tsu corre em direção aos ogros, ativando a habilidade de decapitação, e ele os corta com apenas um golpe. Outra dica aparece, dizendo a ele que ele pode adquirir pontos matando monstros. Shang-Tsu vê isso como um sinal verde para matar quantos monstros puder, porque o sistema acabou de dar a ele o sinal verde. Shang-Tsu já derrotou 4 ogros imortais e pensa em matar cerca de 100 apenas pela sensação.
Depois de derrotar a primeira onda de monstros, Anstal comemora no ombro de Chonsu como se fosse ele quem derrotou os monstros. Chonsu então pergunta por que o monstro é chamado de ogro imortal quando eles morrem muito facilmente para algo que deveria ser eterno. Como ninguém pode responder a sua pergunta ainda, ele descobre que obterá resposta para sua pergunta se continuar derrotando os monstros. Chonsu retorna à árvore para encontrar a deusa parecendo ainda mais bonita do que antes. Chonsu sorri porque o efeito está chegando mais rápido do que ele jamais pensou. Ele está animado para ver a deusa retornar à sua forma original. A deusa então aponta para a enorme árvore, deixando Chonsu confuso sobre o que ele deveria fazer. Então, ele percebe que a deusa está pedindo para ser erguida na árvore. Chonsu ajuda a deusa a se levantar, mas a deusa acena para ele. O sistema então diz a ele que ele pode usar a bênção da abundância, mas toda habilidade consome pontos. Chonsu toca a árvore e ativa a bênção da abundância. Ele despeja todos os seus pontos de habilidade nele. Com a ajuda da habilidade, ele torna a árvore abundante novamente. No momento em que ele termina, ele fica surpreso ao ver que a árvore é uma macieira e há maçãs penduradas em todos os lugares. Ele colhe uma das maçãs que parece realmente gigante. Mesmo que ele nunca tenha visto uma maçã antes, algo lhe diz que não deveria ser tão grande. Mesmo que ele esteja tentado a mastigar a maçã, ele decide oferecer a primeira colheita à deusa. A deusa aceita a fruta e, para seu choque, a deusa absorve a maçã em segundos. Isso deixa Chonsu questionando a possibilidade do que ele acabou de testemunhar. Ele percebe que a deusa é bem poderosa e entende que irritá-la não é uma boa ideia. Chonsu pula na árvore para pegar um monte de maçãs para ele e Anstal comerem. Chonsu percebe que tem que ser bem forte porque a deusa que ele serve não é de brincadeira. Chonsu mastiga a maçã e fica surpreso com o quão deliciosa ela é. Enquanto ele está aproveitando calmamente seu café da manhã de maçã, a deusa, por outro lado, está se perguntando como Chonsu conseguiu derrotar vários monstros em um único dia. Além disso, ele conseguiu trazer uma árvore tão gigante à vida em apenas um dia. Um sentimento frio percorre o corpo da deusa enquanto ela começa a se perguntar de onde surgiu um garoto monstruoso como Chonsu. Aprofundando-se na história da abundância, ela era responsável pela comida e era uma força a ser reconhecida por causa dos produtos agrícolas de alta qualidade que oferecia. No entanto, quando o deus da corrupção começou a absorver outras facções, a abundância não teve escolha a não ser fugir porque o poder da corrupção estava ficando muito grande. Para sobreviver, a abundância abandonou seu comércio e recorreu à caça de monstros, mas suas forças eram inadequadas para o combate. Por causa disso, eles não conseguiam vencer uma única batalha e, como último recurso, modificaram sua habilidade para fazer outra coisa. No entanto, isso não garantia a sobrevivência de abundância. Basicamente, a habilidade de decapitar que Chonsu pensa que é para cortar cabeças de monstros é, na verdade, uma habilidade para ajudar os subordinados de abundância a trazerem de volta as cabeças de animais ou monstros mortos. Como seus subordinados eram ruins em combate, eles só podiam fazer o seu melhor. Apenas olhando para Chonsu, a deusa fica paralisada de medo porque ele é completamente diferente do que ela imaginava. Ela se pergunta por que Chonsu a escolheu, mas, no entanto, chega à conclusão de que Chonsu agora pertence a ela. Chonsu está tentando pegar outra fruta quando a deusa se agarra à sua perna, e isso assusta Chonsu, que acredita que a deusa está tentando absorvê-lo. Mas a deusa está apenas tentando abraçá-lo para agradecê-lo por tudo até agora. Mais tarde, a deusa adormece, e Chonsu a coloca no altar para dormir, mas um trovão alto atinge do nada. Chonsu teme que isso acorde a deusa, mas para sua surpresa, a deusa permanece dormindo profundamente. Nesse momento, Chonsu percebe que só maçãs não o sustentarão. E naquele momento, o sistema informa que o evento de entrega já está em andamento. Chonsu fica surpreso ao ver que algo assim existe. No entanto, para fazer uma entrega, ele tem que ser capaz de contatar aqueles de volta na Terra. No entanto, ele percebe que Anstel também está cansado e o coloca ao lado da deusa. Ele até cobre os dois com folhas para servir como cobertor. Enquanto isso, na empresa de comércio de reencarnação, Azujin, a apóstola da reencarnação, invade o escritório de seu chefe para repreendê-lo por dar a ela mais trabalho, mesmo que ela já esteja ocupada. Acontece que eles receberam a ordem de entregar maçãs. A ordem também afirma que não há dinheiro envolvido, o que significa que eles vão trocar maçãs em troca de mercadorias. Azujin grita com seu chefe perguntando se ela fez algo errado, e ele decide puni-la com este lixo de trabalho, mas seu chefe diz que não. Seu chefe diz a ela que a viagem de negócios para pegar as maçãs é realmente boa para ela porque ela não terá que trabalhar, e isso servirá como uma pausa para ela. Seu chefe diz a ela que ficar no escritório significa mais trabalho para ela, e ele a incentiva a usar a viagem para clarear um pouco a cabeça. Azujin discute com ele, dizendo que não há mais ninguém para enviar na viagem, e é por isso que ele está enviando ela.
Seu chefe ri nervosamente porque ela pode estar certa em sua dedução. Seu chefe a incentiva a se mexer porque ela pode simplesmente descobrir algo de sorte na viagem. Ele acena para ela se despedindo, esperando que algo de bom saia da viagem. A Zojin verifica os registros de pedidos e percebe que há um monte de entregas que ela tem que fazer, e ela espera que vale a pena ou então haverá um grande problema. Enquanto isso, Shonsu tem coletado maçãs em preparação para a entrega. Enquanto Shonsu está coletando as maçãs, Anstol está se divertindo muito com elas. Shonsu logo o encontra mastigando as maçãs, e ele o agarra, dizendo para ele parar de brincar com as maçãs. Ele diz a ele que as maçãs são para troca porque eles vão se encontrar com alguém mais tarde no dia. Como o entregador virá de muito longe, Shonsu percebe que agir todo legal no primeiro dia deixará uma boa impressão em quem quer que seja a pessoa. De acordo com as informações que ele obteve ao se inscrever no evento de entrega, ele descobriu que o mundo é realmente dividido em blocos, e o evento de invocação grandiosa de conquista de território de bloco está em andamento. Mesmo que apareça como uma terra normal, há uma parede na borda, e para se mover para outro bloco, é necessário um bilhete de movimento. Shonsu percebe que não há realmente nada ao redor dele, e levaria uma semana inteira para ele chegar à vila mais próxima. Shonsu está feliz que a entrega leve apenas 2 dias. Mesmo que seja bastante rápido, Shonsu não se importa, desde que ele consiga seus sacos de dormir bem rápido. Além disso, ele pediu uma almofada para a deusa dormir. Shonsu está mirando em aumentar o afeto da deusa ao máximo para garantir que ele não fique do lado ruim dela. Shonsu também percebe que os ogros imortais têm aparecido por conta própria desde o dia anterior, o que é uma coisa boa para ele. Ele finalmente descobriu no nome que o imortal é mais ou menos um termo de revivamento. No entanto, Shonsu não se importa, desde que ele consiga terminar com o máximo deles que puder enquanto cultiva pontos. Enquanto luta com os monstros, ele quase é esmagado por trás, mas ele consegue desviar. É quando ele percebe que os monstros ficaram ligeiramente mais rápidos. Ele assume que os monstros ficam mais fortes assim como as habilidades. Mesmo com isso, Shonsu não sente nenhum perigo vindo deles. Enquanto elimina os monstros, Azujin está observando do céu, e ela tem a mesma reação de todos que testemunharam Shonsu enfrentar os monstros. Tudo que ela vê é um cara louco e poderoso que come monstros no café da manhã. Aparentemente, o ogro imortal já foi considerado o principal alvo de caça para a maioria dos despachantes porque fornecia mais pontos do que os monstros normais. No entanto, não importa quantas vezes fosse morto, ele sempre ressuscitava no dia seguinte, mais forte do que antes. Mesmo que o despachante movesse seu bloco, ele continuaria vindo atrás deles, o que o torna um monstro mais persistente. Além disso, geralmente deixa uma maldição em seu alvo, dando-lhe a chance de desgastá-lo até que ele eventualmente desmaie. No final, tornou-se uma criatura que todos evitam. Essa mesma criatura é o que Shonsu está derrubando como tecido. Azujin começa a se perguntar se Shonsu é tão imprudente que nem se importa com a retaliação do monstro. Azujin também percebe que Shonsu nem está purificando os monstros derrotados. Com tudo que ela viu, ela assume que Shonsu é um mestre espadachim, mas então ela se pergunta por que um mestre espadachim estaria colhendo maçãs de todas as coisas que ele pode colher. Azujin conclui que Shonsu não é um mestre espadachim inteligente, mas para evitar sua ira, ela acredita que seria melhor lidar com ele da maneira mais gentil possível. Depois de derrubar a horda de ogros imortais, Shonsu percebe que ganhou uma tonelada de pontos e que também está aumentando exponencialmente. Por causa da bênção, uma maçã agora custa 1000 pontos. Shonsu percebe que atingir 100 não vai ser um problema para ele. Ele estava se perguntando por que havia um santuário na região em primeiro lugar, mas parece ser um jackpot para ele. Nesse momento, Azujin se aproxima dele, e ela se curva humildemente para ele. Ela se apresenta, revelando que é da empresa de comércio e que veio com a entrega de Shonsu. Shonsu animadamente aperta as mãos de Azeldin, dizendo que ele está realmente impressionado que ela conseguiu encontrar o bloco em sua primeira tentativa. No fundo, Azeldin está assustada porque Shonsu é um cara poderoso, e ela tem que ter muito cuidado para não ficar do lado ruim dele. Nesse momento, ela avista o hamster, e isso chama sua atenção porque ele parece tão macio que ela quer abraçá-lo. Shonsu percebe a ânsia em seu rosto, e ele pergunta a ela se ela está se sentindo mal, mas ela responde que está se sentindo bem. Sem que Shonsu saiba, Azeldin está apenas ansiosa para tocar no hamster. Shonsu então diz a Isoijin para segui-lo para que ele possa levá-la até onde estão as maçãs. Ao chegar lá, o cheiro das maçãs por si só chama a atenção dela, e ela é forçada a dizer isso em voz alta. Shonsu concorda com ela, dizendo que as maçãs cresceram muito bem. Isoijin não consegue acreditar que a grande árvore em frente a ela é uma macieira. Shonsu colhe uma das maçãs e pergunta a Isoijin se ela estaria disposta a comer a maçã. Isoijin coleta as maçãs, e os tamanhos enormes das maçãs a chocam.
No entanto, ela não espera nada de grandioso porque quando uma fruta fica muito grande, a doçura sofre um revés. Ela espera ficar desapontada, mas no momento em que morde, é enviada para um estado de sabor inimaginável. Exugem percebe que a maçã é bastante doce, e a acidez também é equilibrada. Ela calcula que a maçã seria vendida por nada menos que 100.000 ouros por causa de quão doce é. Exugem então pede a Chonsu para confirmar se ele colocou uma etiqueta de preço de 2.000 ouros nas maçãs, e Chonsu diz que sim. Azeuji informa a Chonsu que o preço que ele colocou na maçã é bastante absurdo, e Chonsu pensa que ela está dizendo que as maçãs são muito caras. Chonsu pergunta nervosamente à senhora quanto ela estaria disposta a pagar pelas maçãs. A Exugem choca Chonsu quando ela lhe diz que ele deveria estar recebendo pelo menos 20.000 ouros por maçã. Chonsu quase enlouquece quando Azujin revela que poderia até ultrapassar 30.000 se ele as fornecesse para uma loja de departamentos. Chonsu não consegue acreditar no que ouve. E mesmo que Azujin pudesse tê-lo fraudado, ela não acha que seria legal perder um cliente potencial de longo prazo. Além disso, ela não está pronta para morrer ainda porque acredita que este será o seu destino se Chonsu descobrir. A Seudin então diz a Chonsu que as maçãs não são apenas maçãs, mas o primeiro tipo de maçã que recebeu um sabor único que ela nunca provou antes. A Azudin confessa que a maçã tem mais valor do que qualquer especialidade regional que ela conheça. Para evitar estender demais as coisas, ela sugere que coloquem apenas 20.000 ouros por enquanto. Ela traz um contrato formal dizendo a Chonsu que o outro saldo também será liquidado assim que ele assinar o contrato. Chonsu pega a caneta e analisa o contrato para ver o que ele implica. Assim que ele vê que é algo favorável a ele, ele sorri. No entanto, ele sugere que ajustem uma seção específica do contrato. A Seudin fica surpresa quando percebe que a porcentagem de participação da empresa aumentou. Chonsu informa que não foi um erro, mas ele fez isso porque gostaria de construir um relacionamento duradouro com Isuejin. Além disso, Isuejin foi honesta com ele sobre quanto valem as maçãs. Chonsu estende a mão para apertá-la, e isso a choca. Ela então agradece a Chonsu por aceitar o contrato e entrega os itens que ele encomendou. Entre as coisas que ele pediu estão sementes, suprimentos de comida e utensílios de cozinha. Além disso, há um ovo familiar, que é um presente comemorativo da empresa comercial. A Exogem garante que isso o ajudará com sua agricultura. Ela entrega os ovos para Chonsu e diz que ele pode nem precisar deles porque já está criando um. Chonsu fica surpreso porque não consegue ver o dito familiar que está criando. A Exogem então aponta para Anstal, acreditando que Anstal é o familiar de Chonsu. Isogem então diz a ele que quanto mais pontos ele colocar no ovo, mais forte ele será quando o familiar chocar. No entanto, ela o incentiva a ter cuidado porque se ele exagerar, o ovo vai rachar, levando a uma falha automática. Ela acrescenta que Chonsu deve parar assim que o ovo começar a tremer. Após as instruções, Chonsu diz a Exugem que ele pode ter que tentar para ter a sensação perfeita. A Exugem pergunta sobre a colheita esperada e o cronograma das maçãs, e Chonsu diz que um dia deve ser suficiente. Isso choca a Exugem porque eles receberão suprimentos diários de maçãs. Após sua breve, longa e entediante conversa, eles definem o cronograma, os números e as datas de visita. Depois que tudo foi resolvido, eles concluem a primeira parte do acordo. Depois que Azudin se foi, Chonsu caminha até a deusa para agradecê-la por permanecer escondida quando Azudin estava por perto. Chonsu olhou para os vários suprimentos que ele recebeu e não conseguia acreditar que as vendas de maçãs eram lucrativas. No entanto, ele sabe que deve tudo à deusa. Justamente então, ele vê a deusa abraçando os ovos e percebe que pode ter que chocar os ovos mais cedo. No entanto, ele vai precisar de mais pontos se for fazer isso. Para fazer isso, ele percebe que matar mais monstros é o caminho a seguir. Chonsu está orgulhoso de como as coisas chegaram até agora, mas não é delirante o suficiente para não saber que haverá dificuldades pela frente. Mesmo com esse pensamento, Chonsu não está assustado porque foi feito para enfrentar desafios. Quando Ai Soujin retorna à empresa comercial, ela conta ao chefe tudo o que viu. Ela diz ao chefe que Shizun é definitivamente coreano, mas ela assume que ele é um membro das facções de combate. Seu chefe fica surpreso que uma pessoa orientada para o combate seja capaz de cultivar uma boa quantidade de maçãs. A Seudin revela que Chonsu derrubou monstros mortos-vivos com apenas uma foice enferrujada, e ele apenas mirou em suas cabeças. O chefe de Suejin acredita que o cara pode estar querendo se tornar um mestre espadachim, colocando-se em uma situação difícil, assim como o cara Rohan fez. O chefe de Suejin então diz que seria aconselhável que eles mantivessem Chonsu escondido em vez de designar guardas para sua posição, e Sojin concorda com isso. Enquanto diz isso, o cara não para de mastigar as maçãs fatiadas na frente dele até que Sojin pega sua mão, lembrando de que eles deveriam comê-las juntos. De volta ao mundo da abundância, Chonsu já está colocando pontos nos ovos para tentar chocá-los.
Ele se pergunta se vai tirar um monstro fofo ou forte dos ovos. Justamente então, o ovo racha, deixando uma luz brilhante, e Shansu acredita que um familiar de nível SS vai sair do ovo. O sorriso inteiro de Shansu desaparece quando ele vê um pintinho saindo do ovo. Ele não consegue acreditar que toda a propaganda era apenas para um grande frango quando ele esperava conseguir um trabalhador. Ele começa a se perguntar o que fazer com o pintinho, e a primeira coisa que vem à sua mente é criar o pintinho para comê-lo. No entanto, ele está hesitante porque não pode simplesmente cozinhar e comer um pintinho no qual investiu 120 mil pontos. Como está tentando não se apegar muito, ele decide dar o nome de Ari. Justamente quando ele está tentando se familiarizar com o Ari, o outro ovo também começa a chocar. Assim como antes, Shansu está animado, pois acredita que este virá para ser um trabalhador. No entanto, seu rosto desmorona em decepção quando um porco emerge do ovo, e Shansu não perde tempo em dar ao porco o nome de Doji. Shansu está extremamente decepcionado, deixando-se perguntando por que ele está recebendo apenas ingredientes. Ele foi informado de que ia receber um familiar, mas neste ponto, ele acha que foi enganado. Justamente então, Ari e Doji caminham até a deusa para cumprimentá-la, e a deusa exorta os dois a perdoá-la por não conseguir protegê-los até o fim. Os dois também pedem desculpas por não serem capazes de servir sua deusa da maneira que deveriam tê-la servido. A deusa aprecia sua honestidade, mas diz a eles que há algo com que eles precisam ter cuidado, e este é o seu apóstolo. Ela diz aos dois que Shansu não sabe que eles são seus retentores e pode simplesmente vendê-los se eles se mostrarem inúteis para ele. Para piorar a situação, ele pode até comê-los, e os dois podem sentir a aura assustadora vindo de Shansu, o que torna a alegação da deusa válida. A deusa exorta os dois a se comportarem da melhor maneira até que Shansu seja capaz de obter a habilidade de comunicação. Os dois concordam com a deusa, dizendo que seria melhor para eles apenas observarem como está. Na manhã seguinte, Shansu sai como de costume, e seus principais alvos são os monstros mortos-vivos. Doji e Ari acordam cedo pela manhã para ouvir a comoção em todos os lugares. O sono desaparece dos olhos deles quando veem Shansu correndo e abatendo monstros mortos-vivos. É quando finalmente cai a ficha dos dois de que Shansu é bem perigoso, e a deusa não estava brincando quando disse para eles se comportarem. Ari diz a Doji que Shansu estava olhando para eles de um jeito muito estranho, e Doji entra em pânico quando se lembra disso. Assim que ele termina de eliminar os monstros mortos-vivos, Ari e Doji aparecem com uma toalha na cabeça. Eles elogiam Shansu pelo trabalho duro e dizem para ele se limpar com a toalha. Os dois viram Shansu em ação e finalmente entenderam o que a deusa lhes disse sobre serem úteis. Shansu agradece aos dois por serem atenciosos, e depois de se limpar, oferece-lhes uma maçã. Doji corre em direção ao prato enquanto Ari está tentando agir como se não fosse um glutão. Shansu está feliz em alimentar os dois porque uma vez ouviu dizer que carne de porco alimentada com uva sempre tem um gosto melhor. Ari tenta impedir Doji de comer tanto para que ele não se torne o sabor desejado de Shansu. No entanto, Ari também é atraído pelo sabor da maçã por causa da quantidade de pontos que Shansu investiu nela. Mesmo assim, ele consegue se controlar. Shansu então oferece a ele grãos, e ele pula nos grãos sem perder tempo. Para ele está tomando a decisão certa porque nunca vai virar frango frito como Doji. Depois disso, Shansu começa a cultivar. Ele pede para Doji cavar o chão enquanto Ari planta as sementes de feijão preto. Shansu então cobre o chão e dá água às sementes antes de adicionar a bênção da abundância. Em pouco tempo, Shansu tem uma fazenda com plantas saudáveis cobrindo-a. Shansu segura uma das sementes em suas mãos, e no momento em que Ari avista a semente, ele a fixa. Ele corre em direção a Shansu, mas ele esconde a semente, dizendo a ele que a primeira colheita deve ser dada à deusa. Shansu dá a semente para a deusa como de costume, e ela a absorve da maneira mais estranha, assim como sempre faz. Shansu então diz a Ari e Doji que é hora de comerem porque eles vão plantar batatas mais tarde. Ao contrário de antes, Ari consome tanta comida quanto Doji. Os dois acabam parecendo balões inflados, e Ari acredita que está perdido porque não conseguiu conter a fome. Por outro lado, Shansu está apenas feliz que os dois estejam comendo bem, e isso serve de motivação para ele plantar mais plantações que eles vão gostar. Naquele instante, sua mente cruza com as maçãs, e ele espera que elas estejam vendendo bem no mercado. Na loja, o chefe de Azujin percebe que as maçãs são os únicos itens restantes à venda. Muita gente se reuniu, mas nenhum deles está pronto para comprar, o que é esperado. Ele até decorou a maçã e a embalou bem para torná-la mais agradável, mas as pessoas não acham que uma única maçã valha 200 mil de ouro. Ele fica coçando a cabeça em frustração porque não tem ideia de como convencer as pessoas de que a maçã é realmente deliciosa. Ele tem quase certeza de que todos mudarão de ideia depois de apenas uma mordida, mas o problema é fazê-los dar uma mordida. De repente, ele ouve alguém comprando as maçãs.
Ele corre para o atendente para perguntar o que acabou de acontecer, e o atendente revela que todas as maçãs estão esgotadas. Ele não quer acreditar nisso, já que ainda havia um grande volume disso alguns minutos atrás. O atendente revela que alguém provou uma e então comprou tudo. A assinatura no comprovante de pagamento diz Rohan, e é quando o gerente percebe que a pessoa que acabou de patrociná-los e comprou todas as maçãs não é outro senão Rohan, o pioneiro do método de treinamento com handicap. Rohan também é conhecido como mestre espadachim incomparável, o que o torna um grande negócio, e o gerente admite que eles ganharam na loteria. Isso acaba virando notícia em grande estilo, e todos acreditam que as maçãs são o que Rohan comeu para se tornar um mestre espadachim. O chefe de Aezujin, Ryuvu, começa a receber ligações de todos os lugares. Todos querem uma caixa ou 100 caixas da maçã milagrosa. Uma semana depois que Shonsu chegou ao mundo da abundância, ele admite que tem vivido uma vida ótima. Ele tem batatas com ele e está pronto para cozinhar. Enquanto cozinha as batatas saborosas, Doji já está segurando sua perna para avisá-lo que está interessado. Shonsu simplesmente revela que não está fazendo a batata para ele porque ele acabou de terminar de comer sua própria refeição. Mesmo assim, ele ainda dá um pouco para ele comer. Momentos depois, Izujin aparece, e ela fica surpresa ao ver que todos os familiares de Shonsu eclodiram. Para Izujin, ela está olhando para um monte de bichinhos de pelúcia fofos que ela pode abraçar para se sentir melhor. Enquanto isso, Anstel e os outros dois estão cobrindo a deusa para garantir que ela não seja exposta aos olhos brilhantes de Izujin. Shonsu então pergunta a Izujin por que ela veio. A Izujin menciona que tem boas notícias para ele. Ela traz recibos de vendas para dizer a Shonsu que todas as maçãs foram vendidas, e todas foram vendidas pelo valor etiquetado também. Shonsu segura sua cabeça em choque e espanto porque tudo deu certo em apenas 2 dias. Azujin diz a ele que a parte mais inacreditável de tudo é que todos agora querem provar a maçã. Shonsu fica impressionado porque nunca viu maçã como algo que renderia tanto dinheiro. Ele se lembra que as maçãs geralmente eram vendidas por menos de 1000 de ouro. Como ele está recebendo 30% dos lucros, Shonsu percebe que vai ganhar pelo menos 60.000 de ouro por maçã. Com um cálculo simples, ele percebe que teria ganho 3 milhões em um dia se conseguisse vender 50 maçãs. A mente de Shonsu explode quando ele percebe que um lucro anual de 1 bilhão está chegando. Shonsu está feliz por estar na trajetória certa e acredita que, com isso, ele pode ser capaz de encontrar uma pista sobre seus pais. Shonsu diz a Azujin que ele não é um estraga-prazeres, mas ele pergunta a ela quanto tempo ela acha que vai durar o hype sobre as maçãs imperiais. Shonsu sabe que as maçãs são populares atualmente, mas também sabe que não há como elas continuarem sendo vendidas por essa enorme quantia no futuro. A Azujin então garante a Shonsu que ela entende sua preocupação, mas o informa que 100 maçãs por dia para um público-alvo de 1 milhão significa que eles ainda estarão no mercado por 27 anos. Shonsu fica chocado ao ouvir isso, e ele assume que é uma superestimação. Azujin então diz a Shonsu que ele não tem nada com que se preocupar. Azujin então pergunta a ele se ele pensou em aumentar sua produção de maçã. Shonsu sorri nervosamente, dizendo que também cultivou outras plantações, e seria bom se ela as provasse. Ele garante a ela que elas são tão saborosas quanto as maçãs. Os olhos de Azujin se iluminam como um goblin quando ela ouve isso. Shonsu então diz a ela para sentar-se firme enquanto ele serve batatas primeiro. E Soljin dá uma mordida nas batatas, e ela derrete em pura alegria de quão doces elas são. Ela começa a imaginar todas as coisas boas que sairão da batata se forem gerenciadas corretamente. Naquele instante, Shonsu aparece com panquecas e batatas fritas. E Soljin derrama lágrimas enquanto consumia a comida à sua frente. Ela menciona que as batatas fritas podem ser consideradas um prato principal em vez de um acompanhamento. Shonsu então termina o combo com batata doce assada. No momento em que ele serve isso, Doji e Ari enlouquecem, exigindo que ele dê a eles também. Shonsu então sugere que todos comam juntos. Shonsu percebe que Ari está parecendo magro, e há uma explicação para isso. É basicamente porque Doji tem roubado a comida de Ari, impedindo de comer adequadamente. Anstal pula na mesa para comer com a Seoljin, e Shonsu pede a Seoljin suas opiniões sobre as batatas porque ele planeja vendê-las também. A Seoljin agradece a Shonsu pela deliciosa refeição e pergunta se há uma maneira de cultivar as plantações e também aumentar a produção de maçãs. Shonsu responde que seria difícil, pois ele vai precisar de mais pontos. Ao mesmo tempo, Shonsu não acha que seria sensato ele usar todos os seus pontos na agricultura. A Seoljin avisa a Shonsu que seus esforços são apreciados, mas ela o incentiva a se concentrar mais nas maçãs. A Seoljin menciona que todos os apóstolos são coreanos e a cultura do mundo é construída sobre isso. A Seoljin diz que a comida é incrível, mas avisa a Shonsu que é difícil cobrar um preço premium apenas pelas plantações.
Azeldin diz que as plantações não serão tão lucrativas quanto as maçãs, mesmo que as pessoas comecem a exigi-las. Azeldin se ajoelha, implorando a Chonsu para considerar a produção de maçãs como sua principal tarefa. Percebendo que não há como fazê-la mudar de ideia, Chonsu pergunta se 100 maçãs por dia serão suficientes, e os olhos dela se iluminam ao ouvir isso. Ela agradece a Chonsu por reconsiderar e colocar sua sugestão nos livros. No dia seguinte, Chonsu sai para caçar monstros como de costume. Doji pergunta a Ari se é importante que eles sigam Chonsu toda vez que ele sai, e Ari grita com Doji dizendo que eles são os únicos que podem vigiar porque Anstel é basicamente inútil. Sem que eles saibam, Chonsu está realmente se perguntando por que os dois continuam o seguindo por toda parte, e ele presume que eles são familiares do tipo combate. Chonsu não acha que há alguma maneira de familiares reais serem tão inúteis a ponto de a única coisa que eles podem oferecer é comer. Sua convicção logo vai por água abaixo quando ele vê os dois sendo perseguidos por um monstro morto-vivo. Chonsu se culpa por pensar que os dois valem o hype que ele estava dando a eles em primeiro lugar. Nesse momento, Doji tropeça, dando ao monstro morto-vivo a chance de se aproximar dele. Chonsu tenta alcançá-lo, mas a distância é grande demais para ele. Chonsu tenta chamar a atenção do monstro gritando, mas nem isso funciona. Chonsu balança sua foice, mas mesmo isso se mostra inútil porque o alcance é curto. De repente, o monstro morre, chocando Chonsu porque ele sabe que a foice não alcançou o monstro. Nesse momento, ocorre a ele que a habilidade pode ter sido aprimorada e o alcance da habilidade aumentou. Chonsu experimenta ficando à distância e balançando a foice nos monstros. Com apenas um golpe, ele elimina vários alvos, e a janela aparece, alertando sobre o alcance recém-obtido da habilidade. Além disso, ele ganha uma nova habilidade, decapitação em massa, e isso choca Chonsu, mas ele percebe que isso permitiria que ele lidasse com mais monstros. Chonsu entra em fúria, cortando vários monstros, e isso assusta Ari e Doji. Os dois imediatamente correm de volta para a deusa, que fica chocada ao vê-los de volta tão cedo. Ari diz à deusa que Chonsu pode ter ficado mais forte, mas, ao mesmo tempo, obter a habilidade de comunicação também é importante. A deusa então exorta seus retentores a se acalmarem porque ela nunca concedeu tal habilidade. Doji então diz à deusa que o nome da nova habilidade é decapitação em massa, e esse nome em si choca a deusa. O medo percorreu seu corpo ao pensar nisso, porque era a primeira vez que ela ouvia isso. Mesmo a deusa não tem ideia de que tipo de pessoa Chonsu é neste momento. Ela presume que ele é um ceifador sombrio enviado do inferno. Nesse momento, a deusa diz aos dois que ela pode realmente ter uma ideia do que está acontecendo. Doji ouve isso, e sua cabeça entra em overdrive, acreditando que a deusa foi realmente quem concedeu a habilidade a Chonsu. Ari é forçado a dar um tapa em Doji por ser tão burro, e ele diz para ele ouvir o que a deusa tem a dizer antes de apresentar suas ideias de lixo. Ari então pergunta a Deus o que ela acha que aconteceu, e a deusa responde que a habilidade do apóstolo evoluiu. A deusa menciona que a habilidade de decapitação é uma versão modificada da habilidade de colheita. Ela os lembra que a habilidade evoluída permitia ao usuário se envolver em uma ampla gama de colheita, da mesma forma que a deusa pensa que a habilidade de Chonsu evoluiu para a decapitação em massa. Ari fica surpreso ao ouvir isso, e ele menciona que isso era algo que apenas os apóstolos do primeiro ano podiam fazer. A deusa concorda dizendo que é exatamente por isso que Chonsu é tão assustador. No entanto, a deusa acha que ele é um cara grato, o que torna as coisas um pouco melhores. A deusa diz que Chonsu pode estar crescendo a uma taxa exponencial, mas é tudo graças ao seu crescimento que eles estão seguros até certo ponto. A deusa então diz que dará a Chonsu habilidade de comunicação assim que ele retornar. Momentos depois, Chonsu retorna, e a deusa animadamente dá a Chonsu a chance de escolher entre duas novas habilidades, já que é contra as regras definir o caminho de um apóstolo. Chonsu olha para a tela de status para ver que ele tem duas habilidades que ele pode escolher, que são a promessa de abundância e comunicação. A deusa está confiante e segura de que Chonsu vai escolher a habilidade de comunicação. A deusa mal pode esperar para dizer a Chonsu para ficar longe do perigo e também para agradecê-lo por tudo que ele fez até agora. Depois de levar um minuto para pensar em suas escolhas, Chonsu escolhe a habilidade de promessa de abundância, chocando a deusa, que menos esperava isso. Antes de tomar sua decisão, Chonsu havia olhado para a tela por algum tempo para saber qual habilidade funcionaria melhor. Ele olhou para a habilidade de comunicação e percebeu que era apenas uma habilidade que permitia que ele se comunicasse com plantas e animais. O horror de ouvir Ari e os outros gritarem com ele sempre que estão irritados o fez perceber que ele vai ter uma vida infernal se escolher a habilidade de comunicação. Como existe um ditado que diz que a ignorância é uma bênção, ele decide que escolher a habilidade de comunicação seria uma jogada errada. É por isso que ele optou pela promessa de abundância.
E no momento em que ele escolheu a habilidade de promessa de abundância, ele percebeu que todos estão muito sombrios. Ele agora tem 2 habilidades no quadro, mas, assim como antes, não há descrição para a habilidade. Shunsu então pega uma maçã com a intenção de dá-la à deusa como uma primeira oferenda. Mas, para sua surpresa, a deusa vira as costas para ele e começa a chorar. Na tela de status, Shunsu aprende que, dependendo de como ele usa sua habilidade, os pontos retornarão de acordo. Shunsu se pergunta por que a deusa está rejeitando a maçã que ele deu a ela. Na tentativa de animar todos, ele belisca a bochecha de Anstel, e isso anima o hamster um pouco. Ele também esfrega a barriga de Doji para fazê-lo cócegas, mas, para sua surpresa, os pontos não estão voltando. Justamente quando ele está pensando no que pode estar errado, Yazudin aparece com pressa, dizendo a ele que ele tem que reivindicar o bloco e defendê-lo. Isso choca Shunsu, forçando-o a perguntar se alguém está planejando atacá-los. Yazudin diz que existe a possibilidade disso porque a maçã do imperador ganhou muita popularidade. Devido a isso, eles são forçados a limitar a compra da maçã a uma por pessoa. E mesmo com isso, mais de 5.000 pessoas já fizeram reservas. Os números chocam Shunsu, e Suejin acrescenta que as pessoas que reservaram dizem que nem se importam quando a maçã chega, desde que a consigam em algum momento. É natural que, por causa de quão popular a maçã é, haverá invasores que começarão a atacar as maçãs e o bloco. Para piorar as coisas, o bloco de Shunsu está fora da zona de autoridade, o que significa que não há proteção contra crimes. Azudin gostaria que eles tivessem algum tipo de apoio porque isso teria mudado completamente o jogo. Shunsu pensa profundamente sobre isso e percebe que o único apoio que ele tem é a deusa. Shunsu percebe que se ele perder, vai ser o fim para a deusa e toda a região. Azudin diz a ele que o primeiro passo para conter isso é reivindicar o bloco e instalar um portão seguro. Shunsu concorda com isso, e ele diz que capturar os blocos circundantes para montar uma base disfarçados colocará mais perto de Azudin. Azudin vê isso como uma ótima ideia porque, uma vez que eles ocuparem o bloco e construírem uma porta, eles não terão que lidar com restrições de movimento. Shunsu então pergunta por que as reservas aumentaram do nada, porque definitivamente não é normal. Azudin diz a ele que todo o bloco está enlouquecendo por causa dos efeitos da maçã do imperador. Shunsu está confuso sobre os ditos efeitos, e Azudin menciona que houve alegações de que a maçã é uma cura para todos. Isso choca Shunsu, que não acha que a maçã seja sequer capaz de tudo que eles estão alegando que ela faz. Até Azudin acredita em tudo, mas Shunsu não pensa muito sobre isso porque é só uma maçã. Enquanto isso, um jornalista irritante está seguindo Rohan enquanto ele entra no hospital, e ele está com a câmera pronta. Rohan visita seu amigo, Yoon-su, que é um grande alquimista. Rohan diz a Yoon-su que trouxe um presente de melhoras para ele, e o presente nada mais é do que uma caixa de maçãs imperador. Eu-sou fica surpreso que Rohan tenha trazido as maçãs para ele porque ele também ouviu os boatos. Eu-sou dá uma mordida e explode de prazer, dizendo que a nutrição e o sabor estão no máximo. Eu-sou expressa seu choque e começa a fazer perguntas sobre a maçã, mas Rohan o lembra que ele não é um especialista em culinária. Enquanto Eu-sou está comendo as maçãs lentamente, Rohan, que as trouxe de presente, está mastigando-as como um louco. Eu-sou encara a maçã e diz que não há como obter esse nível de perfeição de uma maçã, mesmo que fertilizante seja usado. Eu-sou grita horrorizado quando percebe que seu amigo está comendo a maçã junto com ele, e Rohan o incentiva a comer rápido. Eu-sou diz orgulhosamente a Rohan que não se importa porque pode facilmente ligar para a loja de departamentos Sunya e pedir sua própria caixa de maçãs. A esperança de Yoon-soo é finalmente destruída quando ele aprende que pode ser uma pessoa importante, mas isso não significa muito porque a loja já está sobrecarregada de reservas. Yoon-soo tenta fazê-los vender para ele oferecendo o triplo do preço, mas nem isso funciona. Enquanto os dois estão se divertindo, o repórter está ocupado tirando fotos deles. Em pouco tempo, um artigo é divulgado afirmando que foi a maçã imperador que ajudou Eu-soo a sair do hospital. Ryuvo explode de raiva quando vê isso porque eles já estão lutando contra inúmeros rumores, e o artigo está basicamente colocando lenha na fogueira. Ryuvo não consegue acreditar que todos pensem que a maçã é uma cura milagrosa. De volta à abundância, Shunsu diz à deusa que precisa sair um pouco para assumir os blocos vizinhos. Shunsu diz a Doji e a Ri que eles serão responsáveis por proteger a deusa. A deusa fica chocada que Shunsu esteja saindo para reivindicar territórios, e ela assume que é porque ele acabou de ganhar uma nova habilidade, que nem sequer é uma habilidade de combate. A deusa agarra sua perna para impedi-lo de sair porque é perigoso. Como Shunsu não consegue entender a deusa, ele assume que a deusa está segurando porque agora precisa de proteína. Shunsu sorri perguntando se carne bovina está bom para eles. Shunsu animadamente se dirige para o depósito para pegar a carne bovina congelada que ele encomendou antes.
Chonsu está animado porque é basicamente a primeira carne de verdade que ele conseguiu colocar as mãos. De volta à terra, ele só se banqueteava com carne cultivada em laboratório. Chonsu animadamente liga o fogão e começa a grelhar a carne. Ele admite que o cheiro é definitivamente em um nível diferente da carne cultivada que ele sempre comeu. Doji já está animado para comer a carne, mas Chonsu diz a ele que a carne é para a deusa. Até Ari está desapontado porque Doji acabou de comer, e ele já está ansioso para pular na carne grelhada. Enquanto ele está preparando a carne, a deusa parece absolutamente louca, e Chonsu acredita que ela está apenas com fome. Momentos depois, ele termina a carne e entrega à deusa. Mas, para sua surpresa, a deusa joga fora a carne de aparência deliciosa. Isso choca Chonsu, que pensa que a carne está estragada, e é por isso que a deusa a jogou no chão. Chonsu pega um pedaço para provar para ver se está bom, e ele conclui que é doce. No entanto, ele acredita que algo está faltando porque não tem o valor de choque de quando ele comeu a maçã pela primeira vez. Ele assume que esta é a razão pela qual a deusa também não comeu. Sem que ele saiba, a deusa está chorando para que ele não vá. Mas, infelizmente, ele não pode ouvi-la, pois tolamente ignorou a habilidade de comunicação. Por outro lado, Ari e Doji estão comemorando porque Chonsu diz a eles que vai trazer carne deliciosa para eles quando voltar. Naquela noite, Chonsu sai exatamente como planejado. E enquanto Ari e Doji estão dormindo como toras de madeira, a deusa permanece acordada, totalmente preocupada. Chonsu chega à borda do bloco, e o sistema pergunta se ele quer se mover para o próximo bloco. Chonsu então aceita a opção, e ele se encontra no próximo bloco, mas está tudo completamente escuro. Ele usa a lanterna para ganhar alguma visibilidade, e ele percebe que está em uma selva, que é completamente diferente de onde ele estava antes. De repente, um enxame de monstros voadores avança em direção à sua localização e, como são muito pequenos, Chonsu foge. Eles são tão pequenos que ele nem consegue mirar em seus pescoços, e ele descobre que voltar correndo para onde ele veio é sua melhor opção. De repente, os monstros mortos-vivos cruzam do outro bloco. Chonsu fica chocado ao vê-los, mas antes que ele possa fazer um movimento violento, ele percebe que os monstros estão do seu lado. Como ele não pode ouvi-los, ele não sabe que os monstros mortos-vivos estão prontos para protegê-lo de outros monstros porque acreditam que são os únicos que têm o direito de matar Chonsu. Para garantir que eles possam manter isso, eles estão prontos para protegê-lo. Os monstros mortos-vivos então vão direto para os insetos para começar a eliminá-los, dando a Chonsu a chance de recuar para seu próprio bloco. Naquele momento, o sistema o informa de que ele ganhou pontos de bônus por derrotar monstros evoluídos. Isso choca Chonsu porque ele está basicamente ganhando pontos dos monstros que os monstros imortais derrotaram. Chonsu sorri maldosamente porque ele meio que encontrou uma mina de ouro de pontos. Ele percebe que isso muda tudo porque ele está ganhando pontos, e seus clientes também estão aumentando. Os monstros mortos-vivos de quem ele estava fugindo são agora bônus para ele. De volta à loja de departamentos, a Soljin reclama do número de chamadas e pedidos que receberam. Ryu confessa que eles têm permitido que os rumores voem por tanto tempo, mas ele não acha que eles podem permitir que isso se espalhe ainda mais. Para conter todo o problema, ele diz a Aizujin que qualquer menção à maçã imperadora é estritamente proibida. Ele diz que não haverá mais resposta a perguntas ou entrevistas. Ele sugere que eles respondam a todas as perguntas com silêncio e indiferença. Aizujin acha que isso pode não ser viável porque vai ser um caos total. Ryu argumenta, dizendo que eles não podem deixar escapar uma palavra novamente, mesmo que sejam ameaçados. Assim que ele menciona isso, uma espada aparece em seu pescoço, transformando sua piada em realidade. Uma voz aparece por trás pedindo desculpas por assustá-los. Ryu se vira para ver que a pessoa que segurava uma espada em seu pescoço é o espadachim, Rohan. Ryu está paralisado de medo, e ele pergunta a Rohan por que ele veio ao escritório. Rohan diz que já conversou com o chefe de Ryu, mas ele não lhe deu a resposta que queria. No entanto, ele espera que Ryu seja mais cooperativo. Rohan então faz a grande pergunta, perguntando a Ryu quem é o responsável por cultivar a maçã imperador. Além disso, ele quer saber onde está a tal pessoa. Ryu imediatamente corre para trás de Aizujin, dizendo a ela para explicar as coisas para o assustador Rohan. Aizujin fica chocada que Ryu esteja se escondendo atrás dela quando ele é o sênior e deveria ser quem explica as coisas. Ryu freneticamente diz a Aizujin que ele nunca pensou que Rohan traria uma espada de verdade para uma conversa civilizada. Aizujin está finalmente desapontada, e ela finalmente entende o ditado de que os chefes são lixo. Mesmo que esteja assustada, Aizujin se mantém firme, dizendo a Rohan que a empresa não brinca com as informações de seus clientes. No momento em que Rohan ouve isso, ele saca sua espada e os dois quase desmaiam de medo. Surpreendentemente, Rohan deixa cair a espada no chão em vez de despedaçá-los com ela.
Rohan então diz aos dois que não precisa deles porque vai encontrar o fazendeiro por instinto. Depois de dizer isso, ele se vira para sair, chocando Ryu e Ezuji. Ezuji não tem ideia do que está acontecendo e pergunta a Ryu o que o cara quis dizer com instinto. Ryu revela que os mestres da espada geralmente têm instintos muito melhores do que os de uma pessoa normal. Ele diz a Suejin que uma vez ouviu dizer que Rohan resolveu muitos problemas no passado usando apenas seu instinto. E Suejin fica impressionada com isso, deixando-a imaginando se o que Rohan acabou de dizer é possível. 2 dias depois, Chonsu estava esperando a chegada de Rohan porque Azujin já o tinha avisado. Ele se pergunta por que Rohan não apareceu à sua porta, mesmo depois de 2 dias. De repente, ele recebe a notificação de que alguém entrou no bloco. Sem dúvida, ele descobre que tem que ser Rohan. Ele fica perto da porta esperando que ele entre a qualquer minuto, mas para sua surpresa, ninguém entra. Ele presume que há uma falha no sistema, já que todos os visitantes devem entrar pelo portão. Ele verifica o sistema novamente e percebe que não é uma falha. Ele decide verificar os arredores por precaução e, de repente, é atingido por uma grande surpresa. Chonsu observa Rohan derrubar uma seção da barreira com nada além de sua espada. Só de ver Rohan, ele sente arrepios na espinha, e Rohan caminha até ele perguntando se ele é o cultivador de maçãs. Chonsu tenta esconder seu nervosismo dando as boas-vindas a Rohan da melhor maneira que pode. Rohan vai direto ao ponto, dizendo a Chonsu que está lá para comprar maçãs. Chonsu fica chocado com o pedido repentino e pergunta quantas maçãs ele pretende comprar. Rohan diz que gostaria de 100 maçãs, mas se puder conseguir 200, não se importa. Isso choca Chonsu, e ele grita, dizendo a Rohan que o que ele acabou de pedir é praticamente impossível. Chonsu menciona que o limite de maçãs que ele pode vender é 50. Sem discutir, Rohan diz que está bem com 50 maçãs. Chonsu então pergunta qual preço ele está disposto a oferecer pelas maçãs, e Rohan diz 200 mil de ouro cada. Isso choca Chonsu, que diz a Rohan que eles não oferecem embalagens como as lojas, mas Rohan não se importa nem um pouco. Chonsu também pergunta se ele está ciente de que acabou de mencionar o preço da loja de departamento, e Rohan garante que está ciente. A quantia de dinheiro que Rohan está oferecendo é tão louca que Chonsu já está pensando em vender mais para ele. Chonsu então leva Rohan até a macieira, e Rohan já está salivando com a deliciosa maçã que está prestes a comer. Chonsu caminha até a árvore e ativa a habilidade de bênção da abundância. Sem demora, várias maçãs aparecem na árvore, e Chonsu saca sua foice, dizendo a Rohan para lhe dar um momento enquanto ele colhe as maçãs. No entanto, Rohan diz a ele que não há necessidade disso. Ele traz sua espada e, em segundos, corta todas as maçãs, deixando Chonsu em estado de horror. Ele não quer acreditar em seus olhos e apenas assume que o que acabou de acontecer não passa de um bug. Após concluir o acordo, Rohan envia a Chonsu dinheiro acordado e garante que o visitará novamente na próxima vez. Assim que Rohan está prestes a sair, Chonsu impede. Chonsu descobre que Rohan pode ser de grande ajuda para ele em relação ao novo bloco. Chonsu então pergunta a Rohan se ele está interessado em outras culturas porque ele acabou de cultivá-las, e ele tem certeza de que Rohan vai adorar. Com uma expressão séria, Rohan pergunta que tipo de plantações ele está falando, e Chonsu diz batatas. Ele nem terminou de dizer isso quando Rohan diz que não está interessado. Chonsu insiste, dizendo que tem batata doce e feijão, mas a resposta de Rohan permanece a mesma. Depois de negar todos os seus pedidos, Rohan diz que vai embora. Percebendo que Rohan é essencial para seu plano, Chonsu faz um movimento desesperado para dizer a Rohan que ele vai lhe dar mais maçãs do que o que eles concordaram. Chonsu pode sentir que Rohan não é uma pessoa má, mesmo que pareça estranho e selvagem. Chonsu então diz a Rohan que ele precisa dominar outro bloco se quiser continuar com o fornecimento constante de maçãs. Para fazer isso, ele diz a Rohan que vai precisar da ajuda dele e, em troca, o pagará com maçãs. Chonsu está se perguntando se seu plano vai funcionar quando Rohan caminha até ele, dizendo que concordou com a oferta. Sem perder tempo, Rohan vai para o novo bloco com Chonsu correndo atrás dele só para acompanhar. Chonsu fica surpreso que Rohan esteja indo para o bloco e imediatamente começa a se perguntar o quão forte o cara pode ser. Chonsu percebe que o chão está molhado com um líquido estranho, que é muito diferente de seu próprio bloco. Chonsu está olhando para seus sapatos sujos quando um monstro aparece atrás dele. Antes que o monstro possa fazer uma refeição dele, Rohan o arrasta, dizendo para ele ficar atrás dele porque ficar por perto é perigoso. Chonsu não pode acreditar que Rohan está usando a palavra perigoso quando ele é quem é perigoso. Chonsu fica surpreso por quase ter sido comido por um monstro disfarçado de planta. Chonsu então diz a Rohan que ele não precisa fazer muito, já que ele será quem administrará o bloco no final. Chonsu quer se livrar dos monstros sozinho. Ele ativa a decapitação e começa a derrubar os monstros como se não fossem nada.
Depois que ele termina, ele ativa a bênção da abundância. Enquanto isso, Azujin entrou no bloco e está se movendo quando ouve Shonsu chamando seu nome. Ela olha para baixo para verificar Shonsu com um sorriso brilhante no rosto, mas o sorriso desaparece quando ele vê Rohan com Shonsu trabalhando em uma planta. Azujin corre para perguntar a Shonsu o que está acontecendo, e Shonsu diz que como ele está planejando assumir os blocos ao redor, ele decidiu plantar seu pé na área. Azujin grita com ele que ela não se importa com o que ele está fazendo, mas ela está mais interessada em por que Rohan está com ele. Shonsu então explica sua situação atual para ela. Aparentemente, quando eles chegaram pela primeira vez à Terra, Rohan diz a Shonsu que gostaria de provar as maçãs cultivadas na nova Terra. Shonsu nervosamente diz a Rohan que não há terra ali porque está tudo cheio de poças. No momento em que Rohan ouve isso, ele saca sua espada e a balança com muita força para limpar uma grande porção da terra. Ele limpa a grama, transformando-a em um espaço onde Shonsu pode plantar sementes. Shonsu fica chocado quando vê isso e não perde tempo plantando a semente. Ele então lança a bênção da abundância sobre ela, e era isso que eles estavam fazendo quando Isojin apareceu. A semente que Shonsu acabou de plantar cresceu em uma grande macieira com folhas brilhantes. Isojin fica surpresa, mas ela menciona que a maçã cheira muito estranho, e Shonsu concorda com ela. Ele diz que isso é por causa do ambiente. Aparentemente, as maçãs têm o dobro do aroma e sabor e, dependendo do ponto de infusão, o sabor muda. Shonsu então confessa que ainda está experimentando. Shonsu colhe uma das maçãs e entrega para Isojin, perguntando se ela está disposta a provar, mas a garota se recusa, dizendo que vai passar. Isojin então avista os monstros de plantas no chão e os chama de caudas de avestruz. Shonsu fica surpreso porque esta é a primeira vez que ele ouvirá falar disso. Basicamente, o monstro gosta dos hábitos de uma avestruz e dizem que ele só está ativo à noite, o que o torna extremamente difícil de pegar. Isojin verifica o monstro e confessa que as condições parecem realmente ótimas. Ele pega um pouco de seu sangue em um tubo de ensaio e então pergunta a Shonsu se foi ele quem caçou as caudas de avestruz. Shonsu responde que foi tudo ele, garantindo a Isojin que Rohan não estava envolvido. Shonsu pergunta a Azujin se há algum problema com isso, e Azujin de repente o agarra, perguntando se ele está disposto a vendê-los. Aparentemente, dizem que os rabos de avestruz são vendidos por um preço alto. Com medo da senhora zumbi, Shonsu concorda em vendê-los. Isojin levanta a mão para o céu, comemorando como se tivesse ganho na loteria. Isojin olha para Shonsu como se ele fosse o homem mais bonito do planeta. Isojin não consegue entender o fato de que Shonsu é habilidoso tanto na agricultura quanto no combate. Além disso, ele ainda tem um mestre espadachim ao seu lado. Isojin não consegue esconder o fato de que conhecer Shonsu é uma bênção para ela. Isojin está sonhando com vários produtos que ela ainda pode ter a oportunidade de vender quando Shonsu a chama. Isojin está irritada porque ele arruinou sua imaginação e pergunta se ele quer alguma coisa dela. Shonsu a lembra que ele encomendou algumas coisas, e Isojin olha na sacola para começar a tirar todas as coisas que Shonsu pediu, como sementes de plantas de controle de pragas. Há também um kit de construção de edifícios com ela. Em pouco tempo, Shonsu constrói uma casa portátil para aventureiros e também planta as sementes repelentes de pragas na área. Isso deixa Isojin chocada porque ela não sabia que Shonsu também tem a capacidade de cultivar plantas em um curto período de tempo. Isojin continua se perguntando que tipo de pessoa Shonsu é. Logo depois, ele compra o novo bloco, deixando a Deus e seus retentores alegres como bebês. Shonsu também está feliz porque finalmente se tornou um proprietário de terras. Aparentemente, um único bloco geralmente consiste em 100 unidades de propriedade. Uma vez que todas sejam adquiridas, a facção ganha a posse. Shonsu está excepcionalmente feliz porque, de volta à Terra, ele mal conseguia adquirir um único quarto. Além disso, a compra do terreno vem com um monte de novos recursos, e o mais importante é o recurso de atribuição de traços do bloco. Shonsu recebe uma dica do sistema, dizendo que os traços atribuíveis a um bloco dependem do deus do apóstolo ou da natureza do bloco. Shonsu está feliz em ouvir isso porque o recurso se encaixa perfeitamente com a natureza da deusa. O sistema pede que ele escolha um traço para atribuir ao bloco, e suas opções são crescimento e morte. Como crescimento soa melhor do que morte, ele pensa em escolher crescimento. Além disso, ele acredita que isso ajudará também no crescimento da deusa. Shonsu aplica o traço de crescimento, mas as coisas não parecem totalmente diferentes do que parecem. Shonsu conclui que não há diferença notável porque ainda está no estágio 1. Ele verifica a janela de status para ver que o traço de crescimento afeta basicamente tudo. Shonsu está sorrindo até perceber que há uma opção para o crescimento de monstros gerados ali. Shonsu quase desmaia de medo rastejando por seu corpo quando vê isso. Isso basicamente significa que o traço tem seus atributos bons e ruins.
Um dos atributos ruins é que os monstros mortos-vivos também participaram dele. Mesmo que tenham crescido, Shunsu está aliviado por ainda serem administráveis. Shunsu sai como de costume para enfrentar monstros e os derrota facilmente como de costume. Ele está feliz porque o crescimento dos monstros mortos-vivos também significa mais pontos para ele. De repente, Rohan aparece atrás dele, chocando-o porque ele nem sequer sentiu sua presença. Shunsu descobre que Rohan veio vê-lo porque sua maçã já está pronta. Rohan se pergunta o que Shunsu quis dizer com já, e Shunsu lembra que nem sequer passou uma semana desde que ele pegou o último lote. Shunsu conclui que Rohan vai morrer de tanto comer maçãs. Shunsu então pergunta quantas maçãs ele precisa, e ele responde que quer 120. Mas se ele puder conseguir mais, ele não se importará. Shunsu então diz a Rohan que ele teria que ajustar o sabor por causa da mudança no ambiente. Ele diz que Rohan vai provar uma de graça. Sem o conhecimento de Shunsu, a Deus e seus retentores estão reunidos sob a macieira. Ele fica chocado quando chega lá para encontrá-los brincando. O grupo quase afunda no chão quando avista Rohan, já que ele parece bem perigoso. De repente, Rohan balança sua espada, e Shunsu acredita que ele está mirando no grupo. Ele mergulha para protegê-los, mas no final, Rohan estava apenas mirando nas maçãs. Shunsu acredita que Rohan não sentiu a presença da deusa, já que ele os chamou de familiares. Nesse instante, Rohan diz que pode sentir o traço de crescimento no bloco, e por causa disso, ele gostaria de ficar e treinar, mas ele garante a Shunsu que ele vai pagar. Shunsu fica interessado quando ouve que Rohan está disposto a pagar e pergunta quanto ele está oferecendo. Rohan sorri enquanto diz a ele a quantidade de dinheiro que ele está pronto para jogar fora. Isso envia Shunsu a um estado de êxtase, e ele imediatamente aperta a mão de Rohan, dando-lhes boas-vindas como seu estimado cliente. Rohan pergunta a ele se ele acha que seu pedido é possível, e Shunsu diz que sim. No entanto, ele quer saber se o ambiente não será dividido ao meio, e Rohan garante a ele que não será. Shunsu também pergunta se as coisas vão explodir repentinamente do nada, mas Rohan garante a ele que ele não tem nada com que se preocupar. Shunsu então diz a Rohan que ele não tem o poder de fabricar monstros, já que ele nem sequer tem muitos pontos para gastar. Rohan o informa que ele não precisa de sua ajuda para resolver os monstros porque tudo o que ele precisa é de um espaço no canto. Shunsu fica surpreso ao ouvir que isso é tudo que Rohan precisa. Shunsu não tem problemas com isso, mas ele diz a Rohan que há algo mais que ele quer além de dinheiro. Shunsu abre seu coração, dizendo que gostaria que Rohan fosse seu guarda. Como o mundo em que eles estão vivendo é propenso a estar em perigo o tempo todo, Shunsu acha que seria melhor para Rohan proteger. Afinal, Rohan é um dos melhores espadachins que existe. Rohan responde que considerará a oferta de Shunsu se ele puder aumentar o efeito de crescimento. Shunsu fica feliz em ouvir isso e garante a Rohan que vai aumentar a taxa de crescimento em 50.000 pontos todos os dias. Além disso, ele está disposto a fornecer 10 maçãs diariamente. Rohan está mais preocupado com as maçãs e pergunta se elas podem ser compradas de forma diferente. Shunsu então garante a ele que ele não precisa se preocupar com as maçãs. Enquanto isso, Doji e os outros estão tremendo de medo porque parece que Rohan agora ficará com eles. Por outro lado, Shunsu acha que os familiares ficarão felizes porque tem um mestre espadachim protegendo-os. Shunsu se vira para ver uma reação diferente do grupo. Rohan também vê isso, mas Shunsu mente, dizendo que o grupo só está tímido porque ele é novo. Shunsu tenta fazer com que eles se familiarizem com Rohan, mas o grupo foge em vez disso. Shunsu não consegue acreditar no que vê, mas ele supera o momento embaraçoso para dizer a Rohan seu primeiro pedido. Mais tarde, os dois estão inspecionando o outro bloco quando Rohan sente algo atrás dos arbustos. Eles caminham para verificar apenas para encontrar um gato deitado lá. Shunsu fica surpreso porque ele não estava esperando que outros animais como Astel estivessem na área. Por causa de quão relaxado o gato parece, Shunsu acredita que não é perigoso. E antes que Rohan possa impedi-lo, Shunsu caminha até o gato para acariciá-lo. O gato acorda para ver um rosto feio em cima dele e pula para longe como se tivesse visto um fantasma. O gato sibilava para Shunsu, o que quase fez um arrepio percorrer sua espinha. A janela de status então informa Shunsu que o gato é, na verdade, o apóstolo da negação, e declarou guerra ao seu bloco. Shunsu fica chocado que o apóstolo tenha declarado guerra a ele só porque ele o acariciou um pouco. Com lágrimas nos olhos, ele pergunta a Rohan se o gato é o apóstolo da negação porque declarou guerra a ele, mas Rohan acha que o cara está falando besteira. Shunsu suspeita que o gato esteja bravo porque foi tocado sem permissão. Shunsu caminha até o gato para tentar resolver suas diferenças enquanto se pergunta por que ele tem que lutar contra um gatinho. Naquele momento, Rohan o choca, dizendo que ele não lutará contra o gato. Rohan diz que os apóstolos que ele lutará aparecerão através da fronteira do bloco muito em breve. Surpreendentemente, Rohan diz que eles serão humanos.
Shonsu fica chocado ao ouvir isso porque era fácil para ele matar monstros, mas humanos são uma história diferente. Como se Rohan soubesse o que ele está pensando, ele diz que ele é livre para matar a negação. Rohan informa Shonsu que eles têm a opção de ressuscitar no templo. Shonsu fica chocado ao ouvir isso, e ele pergunta a Rohan se ele está falando sobre um checkpoint, e Rohan diz que sim. Shonsu considera isso uma vantagem injusta porque ele e seu grupo não têm o luxo de ter uma segunda chance se errarem. Os apóstolos da negação, por outro lado, podem agir imprudentemente e não sofrer as consequências que vêm com isso. Shonsu está animado para a batalha, já que está em desvantagem, e ele pergunta a Rohan se ele vai ajudá-lo com a batalha que está por vir. Rohan responde que está disposto a ajudar se puder. Assim como previsto, um grupo de monstros leais à negação e apóstolos humanos aparecem no bloco. Um deles segura um megafone na mão, e ele faz um anúncio alto dizendo a Shonsu para se mostrar. Na sede de alquimia, Azudin pegou a seiva da cauda de avestruz para exame. Ela está pensando em quão impressionante Shonsu é. Ela acredita que Shonsu é forte do jeito que é com a ajuda de um artefato. Aparentemente, um artefato é um item divino que é criado para aqueles próximos a um deus. Às vezes, é formado a partir de restos de um deus morto, o que, por sua vez, concede ao usuário a oportunidade de usar o poder do deus. Depois de pensar bem, Izujin não acha que Shonsu está usando um artefato porque eles são difíceis de usar, a menos que correspondam à natureza da divindade. E Azudin está pensando sobre as futuras possibilidades das coisas quando Eusu entra correndo na sala. E Azudin fica chocada e ainda mais chocada quando Eusu começa a caminhar em sua direção. Eusu tem a seiva da cauda de avestruz com ele, e ele grita com Eusu perguntando de onde ele tirou a seiva. A pergunta choca Eusu, mas sem dúvida, ela sabe que algo louco está prestes a acontecer de novo. De volta ao bloco de Shonsu, os apóstolos o incitam a sair antes que se cansem de procurá-lo. Desconhecido para eles, Shonsu e Rohan estão escondidos nos arbustos próximos. Shonsu se pergunta por que os caras estão agindo imprudentemente, e ele pergunta a Rohan se ele acha que isso é porque eles podem ressuscitar mesmo se morrerem. Rohan confirma isso, dizendo que eles provavelmente estão agindo dessa forma devido às chances de serem ressuscitados. Mesmo que eles tenham pouco tempo para enfrentar os inimigos, Shonsu está aliviado por ter Rohan ao seu lado. Ele está basicamente depositando toda a sua fé em Rohan. Naquele momento, Shonsu sai de seu esconderijo, segurando sua foice. O apóstolo encara Shonsu como se ele fosse algum tipo de fracote, e ele diz para ele trazer maçãs para ele. Outro cara zomba de Shonsu, dizendo que ele está em menor número e que não tem chance contra eles. No entanto, a equipe começa a ficar nervosa porque não consegue ver Shonsu fazer nada, o que é bem estranho. Após alguns minutos de silêncio, Shonsu finalmente se manifesta, dizendo ao apóstolo que ele não é nada além de lixo e que não vale a pena se preocupar. Shonsu está confiante de que tem o espadachim apoiando. E antes que os caras da negação tenham a chance de fazer algo louco, Rohan já teria lidado com eles. O apóstolo está irritado com isso, e ele dá a Shonsu mais uma chance de entregar as maçãs do imperador. Shonsu retruca, dizendo para ele ir à loja de departamentos se ele realmente quer comer maçãs. O apóstolo é tomado pela raiva por causa da boca grande de Shonsu, e ele pergunta a ele se ele pode lidar com as consequências de sua arrogância. Shonsu quebra ainda mais o ego do cara dizendo para ele ir perguntar à mãe dele todas as perguntas de lixo que ele está fazendo a ele. As palavras de Shonsu atingem o cara no ponto onde ele quer, e ele diz furiosamente a seus subordinados para matar Shonsu. No escritório de alquimia, Eusu está importunando a Izujin sobre onde ela conseguiu a seiva. A Seudin sente vontade de contar a ele, mas ela menciona que as informações do cliente são confidenciais. Eusu então diz a ela que ele só perguntou por causa da taxa de mão de obra. Eusu confessa, dizendo que a seiva da cauda de avestruz que a Seudin trouxe tem uma porcentagem de pureza maior do que as regulares, que é sempre difícil de manter seu nível de pureza. Yonsu traz uma folha de contrato e entrega a Izujin, perguntando se ela pode continuar fornecendo a eles a seiva. Izujin responde que ela pode ter que perguntar ao cultivador primeiro, e Yonsu sugere que eles assinem um contrato provisório. Yonsu fica feliz em ouvir isso, e ele informa a Izujin que quem for responsável pelo SAP sempre será bem-vindo ao departamento de alquimia. De volta ao impasse entre Shonsu e os apóstolos da negação, o apóstolo líder percebe que Shonsu está bem calmo para alguém que está em menor número. Ele se pergunta por que Shonsu está tão confiante. Por outro lado, Shonsu está pensando em como ele vai derrubar os esqueletos que se aproximam dele. Enquanto os esqueletos correm em sua direção, Shonsu ativa a habilidade de decapitação em massa, e ele elimina toda a equipe de esqueletos de uma só vez. O apóstolo fica surpreso ao ver seus subordinados voando no ar como se fossem penas. Shonsu aumenta a miséria dizendo ao apóstolo que seus subordinados são bastante fracos. Shonsu fica em cima dos ossos,
perguntando ao apóstolo se ele está pronto para se render. No entanto, o apóstolo não está prestes a perder para algum fazendeiro rebaixado. O apóstolo traz uma esfera e, usando a esfera, ele invoca um monstro gigante chamado Heracles. Heracles parece absolutamente aterrorizante com a cabeça de um leão presa ao seu ombro esquerdo. Em vez de fugir com medo, Chonsu ainda encontra uma maneira de criticar o apóstolo, dizendo que ele é muito ruim em dar nomes. O apóstolo ri de Chonsu, dizendo que ele está prestes a se arrepender de suas ações porque Heracles é uma arma que vale muito dinheiro. O apóstolo então ordena que Heracles vá atrás de Chonsu. Heracles balança seu soco gigante, mas ele facilmente o esquiva. Antes que Heracles possa fazer outro movimento, Chonsu balança sua foice contra ele e o envia aos céus em apenas um golpe. Heracles cai no chão, chocando o apóstolo, que já estava se gabando de quão forte Heracles é. O apóstolo chora de dor, dizendo que Heracles é um monstro que ele está juntando há 10 anos, e Chonsu derrubou como se não fosse nada. O apóstolo então se vira para sua subordinada, Soi, uma apóstola de 4ª geração, para repreendê-la por não se juntar à luta. Soi lembra ao cara que foi ele quem confiantemente foi atrás de Chonsu, e ela não vê nenhuma razão para ele reclamar depois de ser espancado por um fazendeiro. Soia diz ao cara que ela está disposta a sujar as mãos, mas ela estará recebendo taxas extras. Afinal, seu papel era guiar o caminho e nada mais. Chonsu está sorrindo e ficando animado com toda a situação até que Soia vira seu olhar para ele, e seus olhos ficam vermelhos. É quando uma dica chega, dizendo a Chonsu que Soia usa a habilidade chamada Negação da Vida, que coloca uma maldição no alvo. O sistema não ameniza o quão perigosa a habilidade é, e antes que Chonsu perceba, ele caiu sob a habilidade de Soi. O cara irritante começa a rir quando percebe que Chonsu caiu na armadilha de Soi. Ele diz a Chonsu que ele está prestes a testemunhar o que acontece quando alguém cruza a negação. Soi grita com o cara, dizendo para ele não esquecer o verdadeiro motivo pelo qual eles vieram em primeiro lugar. O cara se apressa para tentar encontrar a macieira, mas promete se vingar mais tarde por sua criação destruída. Enquanto ele corre pela floresta, consegue sentir o cheiro das maçãs no ar e percebe que é só questão de tempo até chegar lá. De repente, ele nota um leve movimento atrás dele, mas quando se vira, não vê ninguém. Ele fica confuso, pois não sabe onde a pessoa está. De repente, Rohan aparece acima dele. Como Rohan é um mestre espadachim popular, o cara o reconhece. No entanto, isso não o ajuda muito, pois Rohan o abate. Enquanto isso, Chonsu de repente abre os olhos e se vê de volta à terra. A última coisa que ele se lembrava era de lutar contra a negação, mas de repente ele apareceu em outro lugar. Ele percebe que as coisas parecem ser totalmente diferentes do que ele conhece. Naquele momento, ele ouve seus pais chamando seu nome por trás. Ele se vira e vê que seus pais estão realmente ali, e seu rosto se ilumina de alegria enquanto ele corre em direção a eles. Ele pula em seus braços e os abraça forte enquanto lágrimas rolam pelo seu rosto. Chonsu grita alto, perguntando aos dois onde eles estiveram até agora, e implora para que não vão a lugar nenhum novamente. De repente, seu maior medo começa a acontecer na frente dele novamente. Seus pais o empurram para o lado e se afastam enquanto ele grita, implorando para que não o deixem. Chonsu grita de dor, mas de repente, Rohan o tira do estranho sonho que ele está tendo. Ele diz a ele que ele está sofrendo com o truque de Soi, e o que ele viu não era real. Rohan havia acertado Soi no braço enquanto tentava resgatar Chonsu, e ela não conseguia acreditar que Rohan estava em um lugar como este. Soi cai de joelhos e Chonsu vai furiosamente atrás dela com sua foice, pronto para puni-la por fazê-lo chorar. No entanto, Rohan chega a Soi antes dele e abate. Soi é enterrada pela água pantanosa e Rohan se desculpa por interromper desnecessariamente. No entanto, Chonsu não está irritado com isso, mas está ainda mais agradecido. Chonsu então sugere que eles voltem para a base enquanto eles voltam para limpar a bagunça. Rohan pergunta a ele qual é o seu plano futuro, e ele revela que seu plano é se tornar a força mais forte do mundo. No entanto, a primeira coisa que eles vão fazer é assumir todos os blocos ao redor. Ele pergunta a Rohan se ele pode continuar ajudando com isso, e Rohan garante a ele que não tem motivos para negar, desde que o pague com maçãs. Chonsu então garante a Rohan que ele vai pagá-lo com quantas maçãs ele quiser. Enquanto eles voltam para a base, eles encontram o gato preto novamente, e Chonsu pergunta a Rohan sobre o acordo com o gato. Rohan casualmente diz a ele que o gato é uma das 7 calamidades, um predador territorial. Isso choca Chonsu porque ele pensava que o gato era um gato amigável comum, e ele percebe que poderia ter se matado sem saber. Por outro lado, o soldado da negação se viu trancado em uma cela por perder a batalha contra Chonsu. O sistema diz a ele que uma penalidade de sobretaxa foi aplicada devido à extrema diferença entre sua facção e a facção de baixo nível de Shantsu.
Ele é obrigado a pagar 1 milhão de moedas de ouro como punição, e isso choca o cara porque ele não acha que a diferença de poder seja justa. Ele se recusa a pagar o dinheiro, alegando que havia um mestre espadachim apoiando Shang Tzu. O sistema então reconhece a recusa do cara em pagar como uma incapacidade de pagar a dívida exigida e seria transferido para a negação. O cara vê isso e enlouquece, exortando o sistema a voltar porque ele está pronto para pagar agora. Naquele momento, ele é arrastado para fora de sua cela pelos monstros mortos-vivos. E para piorar sua situação, uma apóstola da negação assustadora, Dan, aparece. Ela diz ao cara para explicar cuidadosamente o que aconteceu se ele não quiser sofrer um destino pior que a morte. O cara diz a Dan que encontrou o local de cultivo da maçã do imperador. Dan acredita que o cara está mentindo para salvar a própria pele, mas ele jura, dizendo que Rohan foi quem interrompeu seus planos. Dan ainda não quer acreditar nisso porque ela está bem ciente de que as reparações não teriam sido definidas tão altas se Rohan tivesse lutado ao lado de Shonsu. O cara continua dizendo a Dan que está dizendo a verdade. Ele menciona que Soi também foi derrotada, e isso é uma surpresa para Dan. Dan então se levanta de onde está sentada e caminha em direção ao cara. O cara quase perde seu pequeno ego másculo enquanto a senhora assustadora caminha até ele. Dan então diz ao cara que eles não podem responsabilizar Soi, o que significa que ele será o único a sofrer as consequências de seu fracasso. Dan a sorri maldosamente enquanto diz ao cara que tem uma proposta. Ela agarra a cabeça do cara e o coloca sob um contrato que o tornará um prisioneiro até que ele cumpra seus desejos. Ela diz ao cara para ir ao local de cultivo e começar a trabalhar nele. O cara argumenta que isso é impossível, mas Dan ameaça transformá-lo em um morto-vivo se ele não cooperar. Ela o informa que a única maneira de sair dessa bagunça é encontrar uma maneira de se infiltrar no local de cultivo de maçãs.